Academia da Indústria. Aconselhamos você a rever todas as aulas apresentadas. Na última, vimos que na expedição se trabalha muito com a embalagem terciária dos produtos. Aquela embalagem, colocando o exemplo de embalagem terciária de papelão, onde são colocados símbolos explicando os cuidados que devem ter a equipe da logística da expedição, bem como o estoque, onde esses produtos vão ficar armazenados, no caso dos clientes, para que não se danifique os produtos que estão dentro dessas embalagens. Daí nós vamos falar hoje sobre os cuidados que devem ter na movimentação de carga. Nós sabemos que uma carga ela pode ser transportada via terrestre, através das rodovias e ferrovias, ou através de meios de transporte aéreo, aviões, helicópteros, ou marítimo, no caso dos navios. A movimentação de carga envolve o transporte de materiais e produtos das empresas, tanto dentro dos estoques e armazéns, como para o consumidor final. No Brasil, a maior parte desse transporte é realizado pela malha rodoviária, como eu falei, ferroviária ou através do caso, rodovias que formam a via terrestre, mas também temos alguns canais de distribuição, principalmente marítimo, onde a movimentação de carga deve ser vista com muito cuidado. Ações como içar, transportar e deslocar a carga precisam ser feitas sempre de acordo com procedimentos operacionais padrão. Todas as máquinas que servem para movimentar os produtos dentro de um armazém são considerados equipamentos de movimentação de carga. Fatores como peso, volume dos produtos e grau de dificuldade para o manuseio de tais cargas são fundamentais no processo de uma logística da expedição, mas vale considerar também que as pessoas que trabalham devem ser evidenciadas, não só por causa da qualidade de vida de tais profissionais, mas itens como a segurança do trabalho e a saúde do colaborador. Então, entre questões da ergonomia, que é a adequação do trabalho ao homem e as orientações de alguns procedimentos padrão sobre o deslocamento de tais cargas e mercadorias, e o uso de máquinas e equipamentos com seus respectivos EPIs, equipamentos de proteção individual. Nesta aula, nós queremos falar um pouco sobre os equipamentos de movimentação de uma carga. Em geral, dividimos em três as categorias de equipamentos de movimentação de carga que há no mercado logístico como um todo. Evidentemente, a logística da expedição também utiliza essas categorias. Quais são? A primeira categoria são os chamados veículos industriais, em seguida, os equipamentos de elevação e transferência e os transportadores contínuos. Vamos explicar cada um. Esses veículos industriais, entre os principais equipamentos de movimentação de carga, vale destacá-los, uma vez que podem ou não ter motor, sendo úteis tanto no processo de produção quanto para o de armazenagem e também a logística da expedição. Sua característica mais marcante é a flexibilidade de percurso de carga e descarga. Além disso, eles permitem que toda a operação seja feita dentro de um espaço delimitado livremente para o condutor. A outra categoria, explicando, os equipamentos de elevação e transferência, cargas servem para mover itens diversos de um ponto a outro dentro de uma determinada área. Não contam com grande mobilidade, sendo essa uma diferença em relação aos veículos industriais. Entretanto, como eles podem ser feitos sob medida, costumam ter soluções mais específicas para as demandas operacionais de determinadas empresas. E, finalmente, a última categoria chamada de os transportadores contínuos. É o terceiro grupo aqui que nós estamos falando. Esses mecanismos são mais indicados para o trabalho com granéis e volumes em trajetos horizontais ou ainda verticais ou inclinados. De uma forma geral, eles são formados por um leito em que é inserido o material que depois será deslizado em um sistema de correias ou correntes infinitas que deve ser acionado por tambores ou por polias.
Geralmente são utilizados por empresas que trabalham com maior fluxo de material e precisa ser transportado em percursos fixos. Vamos explicá-los cada um com exemplos. Vamos voltar agora a essa primeira categoria, os principais veículos industriais. As empilhadoras é o carro-chefe. Elas são equipamentos de movimentação de carga indicados para elevação e transporte de mercadorias dentro do armazém. Na prática, elas têm a movimentação de pesos que pode variar de 1.000 a 16.000 quilos, sem envolver nenhum tipo de esforço humano. Fora isso, os equipamentos podem ser diferentes tipos e modelos, como as empilhadeiras chamadas de retráteis, as empilhadeiras patoladas e as contrabalançadas. Então, vamos falar aqui um pouco da empilhadeira retrátil. É essa aqui, compacta, perfeita para ambientes internos e que exige alcançar locais mais altos. No geral, ela é a ideal para situações que exigem maior versatilidade. A empilhadeira retrátil é composta por uma torre que segue os comandos do operador, permitindo que a ação humana seja mínima e segura, mas ao mesmo tempo é essencial para o processo como um todo aconteça de forma eficaz e com qualidade. Além disso, essa empilhadeira retrátil tem o diferencial de poder ser substituída de maneira relativamente rápida caso ocorra algum problema de quebra de manutenção. Evidentemente, para operacionalizar uma empilhadeira retrátil, o operador tem que passar por um treinamento específico. Isso aqui é a empilhadeira patolada. Este equipamento para movimentação de carga tem como diferencial baixo custo, tanto na operação quanto na manutenção. Nesse tipo de empilhadeira, o operador pode atuar de pé, andando ou a bordo, sendo essa uma grande vantagem. Ou seja, neste caso, os equipamentos de movimentação de carga podem se adequar ao conforto do operador. Os movimentos de tração e elevação são acionados de maneira eletrônica, o que também é importante para que o operador não faça maiores esforços físicos. Vamos agora explicar mais cara, empilhadeira contrabalançada, você vai entender, por causa desse nome, através do modelo da foto que você está vendo aqui. Neste tipo de empilhador, o operador atua sentado. Seu funcionamento é simples, já que existe um peso na parte de trás do equipamento, que serve para equilibrar as solicitações da carga. É por isso que ela tem esse nome. É esse contrabalanço que faz com que o sistema se mantenha equilibrado ao longo da operação. Ideais para locais com maior espaço e ambientes externos, que precisam de soluções para percorrer maiores distâncias, essas empilhadeiras podem funcionar com motor elétrico a combustão. Veja, desses três casos de empilhadeiras, lembramos nosso curso Noções Básicas e a importância de seguir procedimentos operacionais padrão, o uso de EPIs e seguir um treinamento básico necessário para que o operador possa fazer de maneira correta. Ainda explicando sobre esse assunto, temos os transpaletes. Os transpaletes são equipamentos de movimentação de carga de cabo para o transporte horizontal de cargas, o que os diferencia das empilhadeiras. Em geral, são ferramentas que contam com rodas, permitindo o deslocamento de materiais com baixo custo. Então, existem dois tipos comuns de transpaletes, ou em algumas regiões chamam também de transpaletes. São os manuais e os elétricos. O que seriam os manuais? Este equipamento para movimentação de carga tem como diferencial o baixo custo, tanto na operação quanto na manutenção. Já está dizendo, ela é manual. Nesse tipo de equipamento, o operador pode atuar de pé, andando ou a bordo, sendo essa uma grande vantagem. Os movimentos de tração e elevação são acionados de maneira eletrônica, que também é importante para que o operador não faça maiores esforços físicos. E os elétricos, mostrados aqui, considerados mais modernos e dinâmicos, estes equipamentos de movimentação de carga de tração e elevação são acionados de maneira elétrica. Dessa forma, servem para movimentar cargas a médias distâncias, sendo úteis para indústrias, docas e armazéns. Podem ser manuseados com o operador de pé ou andando, geralmente são inseridos no contexto de cargas que percorrem médias distâncias horizontais,
podendo apresentar baixos custos também para a manutenção. E temos os comboios, também conhecidos como carrinhos comboio. Esses equipamentos funcionam de maneira parecida com a locomotiva, muito usado, por exemplo, no agronegócio. Tem vários compartimentos e é ideal para o transporte de cargas volumosas. São ideais para rebocar vagões menores para determinados tipos de produtos, principalmente, né, quando se trata de expedição de produtos agrícolas, onde é muito utilizado em fazendas. São considerados simples, flexíveis e de baixo custo. Bom, terminamos a primeira categoria. A segunda, relembrando, equipamentos de elevação e transferência. Destacamos os principais modelos desta categoria, caracterizados pelo funcionamento de elevação e transferência de materiais. Quais são os três que vamos mostrar? Os guindastes, os transelevadores e as pontes rolantes. Guindastes há vários tipos. Para cargas mais pesadas, principalmente quando se trata de meio de transporte que envolve portos, é importante contar com os equipamentos de movimentação de cargas capazes de suportar um grande impacto de maneira recorrente. E, comprovadamente, o guindaste é um dos melhores exemplos disso. Então, é muito usado em cargas volumosas para os famosos containers. Na prática, como eles servem para elevação e movimentação de materiais mais pesados, é bastante comum em indústrias na construção civil ou, no caso, mais uma vez, de transportes marítimos. Sendo os tipos mais recorrentes de guindaste, a famosa grua multiangular. Há vários tipos, nós queremos só destacar o uso deles. E esse aqui, os transelevadores, são para grandes armazéns, chamados também de CDs, ou centro de distribuição, e que é uma estrutura de colocar produtos em alto grau, não estão só questão da horizontalidade, mas a verticalidade. Então, lá em cima, para pegar esses materiais, tem que ter o uso dos transelevadores. Estes equipamentos servem para a movimentação de carga vertical. Por serem automatizados, eles são muito comuns no armazenamento automático de pallets. No geral, podemos dizer que o seu grande diferencial está na automatização dos deslocamentos e na sua grande capacidade de carga. E como não poderia ser diferente, essas vantagens permitem agregar fatores fundamentais para uma cadeia de suprimentos, tais como otimização de tempo, processos, redução do consumo de recursos operacionais necessários para a movimentação e mais segurança nas etapas de deslocamento e armazenagem. Então, os transelevadores, eles são usados também em grandes almoxarifados, onde se pega a matéria-prima e joga para a produção, mas principalmente em centro de distribuições, onde é considerada a logística da expedição, porque esse CD, a sigla para centro de distribuição, leva-se para várias filiais, várias empresas. Então, é usado muito questão da organização e armazenagem do produto de maneira vertical e é essencial o uso dos transelevadores. Bom, finalmente temos aqueles casos de produtos, né, que são considerados produtos ainda in natura, né, famosas commodities, e é usada as pontes rolantes. Para produtos com maior peso e que precisam ser manuseados dentro da área fixa, as pontes rolantes são equipamentos de movimentação de carga ideais para diferentes operações. Essas pontes podem ser dos seguintes tipos: rolante apoiada, suspensa de viga, dupla viga. A escolha ideal depende do local onde o transporte será feito e o tipo de produto que será transportado. Além disso, vale a pena observar qual o material em questão que está sendo operado e qual a velocidade desejada para aquele tipo de deslocamento. Bom, chegamos então à nossa última categoria, que são os transportadores contínuos. Aqui nós estamos dando a continuidade, os exemplos de equipamentos de movimentação de carga, e agora vejamos alguns modelos de transportadores contínuos e suas principais características operacionais. Vamos falar de três: as esteiras transportadoras, as rodovias e o transportador de roletes. Esteira transportadora, espaços maiores, exigem ganho de tempo na identificação, onde estão as mercadorias e seu transporte.
É por isso que as esteiras transportadoras são equipamentos de movimentação de carga extremamente práticos, eficientes dentro de um estoque, pois permitem uma agilidade, segurança e rapidez desse processo. Na prática, isso ocorre porque elas eliminam a exigência de ter uma pessoa presente no transporte ou no carregamento das mercadorias, que diminui os riscos aos materiais e aos funcionários. Os transportes aéreos, aviões de carga, ou mesmo em aeroporto, você vê muito o uso das esteiras transportadoras. Então, isso aqui é muito utilizado também em logística de expedição para viagens internacionais. No caso das monovias, aqui já temos uma indústria, principalmente pode ser utilizado carros, motos. Outro exemplo prático entre os equipamentos de movimentação de carga contínua, as chamadas monovias, são indicadas para grandes empresas. Funciona de maneira otimizada, da seguinte forma: uma via suspensa ali nos pontos previamente determinados, o que viabiliza o deslocamento de materiais mais pesados e com a devida segurança e agilidade, que não seria possíveis de serem movimentados por humanos. E, finalmente, é um tipo de esteira, o transportador de roletes, só que, no próprio nome diz, tem um rolo aqui, com roletes presentes em indústria de bebidas, assim como em fábricas menores no varejo. Esse tipo de equipamento e movimentação de carga contínua permite deslocar diferentes materiais usando roletes com estrutura e funcionamento. Na prática, eles são conectados a uma esteira e levam os materiais de um ponto a outro. Isso pode ser feito por conta da eletricidade ou da energia elétrica. Bom, pessoal, a gente está concluindo a aula de hoje, mostrando a importância de escolher bons equipamentos de movimentação de carga. Esse assunto inclui conhecimento geral dos equipamentos de movimentação de carga. Fatores como espaço, layout do local, questões como o tipo de embalagem de cada mercadoria e o modo como será feita a armazenagem. Então, isso aqui conclui o nosso curso de logística da expedição, lembrando que é importante ver os veículos industriais que você vai utilizar, nós acabamos de mostrar, se há necessidade de equipamentos de elevação e transferência e se há também a necessidade de transportadores contínuos, sempre estabelecendo procedimentos operacionais padrão, cuidados com os EPIs, equipamentos de proteção individual e princípios da ergonomia, que trata da saúde dos colaboradores e da segurança de todos. Benefícios: maior agilidade, tanto na armazenagem quanto no transporte, ganho de qualidade na execução das tarefas, maior produtividade da equipe, possivelmente no lucro da empresa e maior reconhecimento no mercado por conta da excelência das atividades e, como acabamos de falar, mais segurança e agilidade aos processos. Dessa forma, nós agradecemos a você que nos acompanhou nesse curso, as rotinas e operações básicas da logística da expedição. Esperamos ter dado a nossa contribuição na sua formação profissional, na sua atualização de itens que consideramos importantes desse eixo tecnológico voltado para profissionais que atuam em fábricas e indústria da sua região. Muito obrigado. Encerramos aqui a nossa aula, nossa gravação, e que Deus abençoe a todos.